Amém, amém. Que Deus abençoe a Priscila, né? Para quem não sabe, a Priscila é minha filha, que tem um trabalho com as crianças, e que Deus abençoe todas as crianças. E, aliás, que Deus abençoe todos os nossos ministérios desta comunidade, desta igreja. Gente, hoje o meu coração ele se inclinou para falar com você um pouquinho a respeito de abnegação. E mais precisamente, falar de abnegação, e que é no caminho da abnegação que nós nos encontramos com Cristo. É no caminho desta renúncia, dessa capacidade de renúncia que nós encontramos com Cristo. E pensando nisto, eu fico meditando da seguinte maneira: qual seria o ser humano que, sabendo, e logicamente sabendo, ele tendo este conhecimento, e que este conhecimento que ele tem, ele sabe que é verdadeiro, ele é real, ele é o único. Se ele, sabendo que abnegar, renunciar, ele tivesse um encontro com Cristo, se ele soubesse que ele teria um encontro com Cristo, se esse ser humano ele negaria, ele diria assim: não, eu não quero me encontrar com Cristo, sabendo que encontrar-se com Jesus seria a melhor coisa, a melhor escolha, a melhor situação que aconteceu na vida dele. Qual ser humano que, em sã consciência, ele poderia desprezar esse encontro, sabendo que esse encontro o conduziria a um caminho de plenitude, no sentido espiritual, no sentido na sua alma, em seu ser como um ser humano? Qual deles ele desprezaria esse encontro que seria um encontrar-se com alguém que daria a ele o melhor? Quando eu penso nisso e nessas duas questões, nesses dois pensamentos, eu fico pensando numa questão de normalidade, gente sã, pessoas sãs, pessoas que sabem o que querem, não pessoas que têm alguma dificuldade em pensar psicológica, mental. Pensando assim, a resposta para as duas questões, ninguém desprezaria. Ninguém que pudesse ter certeza que encontrar-se com Cristo seria encontrar um tesouro não com significado simplesmente da dimensão humana, mas um tesouro que o completaria para tudo. Jamais essa pessoa iria negar. E eu estava lembrando de um texto de Mateus, quando naquele encontro que Jesus tem com os discípulos que estavam com ele, e o encontro com a multidão, na parábola do semeador, no capítulo 13, no verso 17, o Senhor Jesus ele faz uma afirmação, e ele fala assim: pois em verdade, Jesus diz, ele afirma, pois em verdade, eu vos digo que muitos profetas, e aí ele acrescenta, ele abre o leque, muitos profetas e muitos justos desejaram ver o que vocês estão vendo. Muitos profetas e muitos justos desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo, todavia eles não tiveram o privilégio que vocês estão tendo. Jesus então está falando de uma categoria de gente, e Jesus está falando de profetas, homens que se doaram para Deus, homens que eles renunciaram muita coisa em sua vida, homens que chegaram a serem mortos porque eles amaram não o mundo, eles amaram a Deus sobre todas as coisas. E aí Jesus fala assim: quantos profetas desejariam ou desejaram ver o que vocês estão vendo? Talvez o profeta Isaías, profeta Miqueias, Naum, Abacuque, profetas e profetas que existiram, que estavam apontando e falando
pela fé de um rei que surgiria, que mudaria a história da nação, mudaria a história do mundo, e eles desejaram, mas não estavam. Jesus está falando de gente justa, que talvez dariam tudo para ter uma oportunidade de ver Jesus, de andar com Jesus, de poder ter um bate-papo com Jesus, de poder ter um final de tarde com Jesus. Jesus está dizendo exatamente isso. Ou numa outra coisa mais profunda, ver tudo que Jesus fazia, os milagres que ele realizava, quem não gostaria de ter isto? Este encontro com Jesus? Agora, logicamente, que hoje, por exemplo, quando eu olho para esse texto aqui de Mateus, hoje isso não se dá como no passado. Jesus, ele veio, ele se manifestou, o Deus se fez carne, a palavra se fez carne, ele habita entre os homens, e ele morre na cruz, ele ressuscita ao terceiro dia, mas ele sobe, ele vai para os céus, e aí fica o Espírito Santo conosco, falando, tratando com a gente. Então, logicamente, que esse encontro não é mais um encontro como no passado eles tiveram, de olhar Jesus, de contemplar Jesus, de abraçar Jesus, de poder beijar o rosto de Jesus. Isso não acontece mais, nós não temos e não gozamos de um privilégio deste modo, que os discípulos de Jesus gozaram. Nós não temos esse privilégio de poder abraçá-lo, de poder ter a companhia dele, de poder, de repente, ir numa reunião de oração, e como nós trabalhamos com célula, aqui numa célula, em uma casa, a gente contar com a presença do Mestre Jesus fisicamente. Hoje, nem eu e nem você gozamos disso, mas olha o que João diz, o evangelista João, ele diz lá na sua carta, na primeira carta de João, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos. Olha o que ele vai dizer: nós contemplamos, as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, aquele verbo que se encarnou. E aí ele coloca entre parênteses, o texto bíblico é colocado entre parênteses, pois a vida foi manifestada, e nós a temos visto, e dela testificamos, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e a nós foi manifestada. Quem não gostaria de ter um encontro destes? E quando a gente fala de abnegação é desistir de alguma coisa. Alguém que fala sobre esta palavra, este caminho de abnegação, olha, aquele cara, ele é um cara que ele sempre dá possibilidade, ele abandona o que ele tem no coração como verdade, porque ele tem a renúncia. E a abnegação, gente, é altruísmo, é o contrário, é o oposto do egoísmo, é a renúncia da própria vontade, é a renúncia das próprias verdades. Agora, para encontrar-se com Jesus, isso não é novidade. Nenhuma novidade o que eu estou falando para você, porque o próprio Jesus, ele diz assim, lá em Marcos, que nós vamos ler daqui a pouco, Jesus, ele diz isso em Mateus também, ele diz o seguinte, que quem manifestasse, quem gostaria de andar com ele, de ser discípulo dele, Jesus fala assim, venha até a mim, renuncie a tudo aí que você tem, abre mão de tudo que você tem como verdade, e você me segue, tome sua cruz e você me siga. Agora, eu fico pensando, eu não sei você que está me vendo aqui hoje, por que nós temos tanto medo da renúncia? Por que nós temos tanto medo de abrir mão e de se entregar a Deus? Por que nós temos esse medo? Ontem eu participei de uma reunião via Zoom, aplicativo Zoom, com o pastor Marcos, que é o nosso coordenador de células do Estado, e quem pregou, me fugiu o nome do pastor que pregou agora, o pastor Gonçalves, um pastor tão conhecido aí no YouTube, tem canal de YouTube, nas mídias sociais, e o pastor Gonçalves, ele falava uma coisa, por que nós, pastores, por que nós, cristãos, às vezes nós temos tanta dificuldade de nos entregarmos para que realmente Deus, ele faça alguma coisa? Por que a gente tem essa dificuldade de renúncia? Por que a gente tem tanto medo da renúncia? Eu fico pensando, gente, que existem algumas possibilidades para isso, e uma possibilidade que ela é forte no meu coração, é porque nós nos sentimos muito acomodados quando nós temos o comando das coisas, nós nos sentimos muito bem quando nós achamos que
está sob o nosso controle a nossa vida. Ir para a esquerda, ir para a direita, ir isso, fazer aquilo, comprar isso, comprar aquilo outro. E aí a gente vai até na contramão daquilo que Tiago diz, quando ele escreve: você não deveria dizer, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos comprar, vamos vender. Não, se Deus quiser, se Deus permitir. Mas por que a gente tem esse medo de renúncia? Isso é um ponto, seria um posicionamento, é você que se sente bem. Outra coisa que eu acredito que aconteça no coração de muitas pessoas é porque nós temos apego às coisas, nós temos apego às construções da nossa existência, nós temos apego àquilo que nós conquistamos, nós temos apego nas verdades que nós estabelecemos, e talvez quando nós nos entregamos e a gente começa a trilhar o caminho da abnegação, nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas. Talvez esse seja o problema. Agora, o que eu estou dizendo aqui hoje, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele trata no nosso coração, é que o caminho da renúncia, o caminho da abnegação, é o caminho do encontro com o Cristo, verdadeiramente. Então, o que eu preciso, pastor, para ter essa disposição? O que eu preciso aprender? E a gente aprende algumas coisas, e eu, de uma maneira simplista, eu estou destacando 3 razões, 3 motivos, mas eu tenho certeza que existem muitos outros motivos, e talvez você que está me vendo aqui hoje, terça-feira, ou está me vendo em outro dia, você diria para mim: Cássio, existem muitas outras possibilidades, mas uma das coisas que eu vejo para a gente aprender a trilhar esse caminho de abnegação, a primeira coisa que nós precisamos de renunciar para nos encontrarmos com Cristo de verdade, nós precisamos abandonar o nosso achismo, de pensar que tudo nós sabemos. Essa é a primeira lição. Eu preciso abandonar essa verdade construída dentro de mim, que eu sei tudo, que todas as coisas eu sei. E aí eu marquei um texto aqui, que é o texto de Marcos, que eu disse para você, Marcos 8,34, que Jesus, chamando a si a multidão com os discípulos, Jesus chama a multidão que estava com ele, mais os discípulos, e aí Jesus diz o seguinte, diz a eles, se alguém que está aqui me ouvindo, se alguém que está vendo tudo que eu realizo aqui com os olhos, está se apaixonando por isso, está desejoso em me seguir, se alguém quer seguir a mim, e se alguém deseja vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aí, gente, eu fico pensando que eu preciso entender que esse negar-se a si mesmo, ele tem um início em nós aprendermos a primeira lição. A necessidade de nós aprendermos a primeira lição no curso, na escola, na faculdade, daqueles que desejam encontrar-se com Cristo e, consequentemente, andar com Cristo. Essa seria a primeira lição. E eu gosto muito daquilo que Paulo vai dizer na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, no verso 2, quando Paulo, ele vem tratar sobre essa questão do achismo, que eu estou dizendo para vocês aqui hoje. Eu estou afirmando, a primeira coisa que vocês precisam aprender para andar no caminho de abnegação, é você abandonar esse pensamento do achar, do achismo que tudo nós sabemos. E o apóstolo Paulo, ele fala assim, em 1 Coríntios 8, 2, se alguém, se você, se eu, ou se algum ser humano, ele pensa, ele cuida, ele raciocina, ele discerne saber alguma coisa, ainda ele não soube como convém saber. Ou seja, Paulo está dizendo, se você acha saber alguma coisa, você ainda não aprendeu como deveria realmente saber. Ou seja, eu e você, diante dessa grandeza de Deus, nós não sabemos nada. Esses dias, ouvindo uma palavra também, eu ouvi o pastor dizer o seguinte, que o caminho da crença, a crença, ela tem tudo solidificado, a crença, ela tem regras, a crença, ela tem padrões, a crença, ela tem preceitos, a crença nos faz descansar, porque a crença fala, é assim, funciona assim e termina assim. Então nós descansamos nessa história de crença, porque nós sabemos. Já a fé, ela não possibilita essa possibilidade, sendo redundante, ela não nos dá essa possibilidade de saber, porque fé, ela se apega, é a estrada da fé, é a estrada dos mistérios.
A estrada dos mistérios. Eu estava ouvindo também aquela canção do Renascer que o Thales canta, que a resposta, ela vem, e ele vai fazer, eu não sei como ele vai fazer, mas ele o fará, e pela fé, é o que aconteceu com Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra, mas eu não sei que terra que eu vou. Isso é fé, é mistério, a fé não tem nada numa caixinha, não é condicionado, é tudo que é mistério, eu não sei. E aí eu repito o que eu ouvi também, se tem explicação, não é Deus. Se tem explicação, é lógica humana. Então a crença é essa. Então esse saber na crença, esse saber que eu atribuo a mim, esse saber nos afasta. Muitas pessoas são afastadas desse encontro com Cristo verdadeiro, genuíno, exatamente por isso, por conta dessa prepotência do saber. Eu sei isso, a regra é essa, o preceito é esse, e eu acho que eu sei alguma coisa, e nessa de achar a respeito de mim, a respeito da vida e a respeito de Deus, eu acabo me afastando de Deus. Este caminho, gente, é o caminho na direção oposta. Este caminho me afasta do encontrar-se com Cristo, porque é um caminho que eu solidifico, eu me baseio sobre o meu conhecimento. E no versículo anterior, em 1 Coríntios 8:1, o apóstolo Paulo fala uma coisa que contribui, que me ajuda a fundamentar essa minha fala aqui hoje. Paulo fala assim: o saber, ele ensoberbece, mas o amor edifica. O saber nos torna soberbos. É lógico que isso não é uma regra 100%. Tem pessoas que têm tanto conhecimento, mas que trilham uma estrada de humildade. Mas o que Paulo está falando, que o saber, ele na verdade, ele traz essa certa soberba, e que o amor edifica. E essa frase, esse final do verso, para mim, essa frase carrega um significado, ou tem uma significação muito especial. Primeiro, que o saber humano torna esse ser humano soberbo e, consequentemente, afasta esse homem da verdadeira relação com Cristo, do verdadeiro encontro com Cristo. E aí eu lembro também de Tiago, irmão de Jesus, em Tiago 4,6, quando ele fala assim: antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus, ele resiste aos soberbos. Deus, ele não quer comunhão com soberbo, gente que acha que é dono do seu nariz. Deus resiste aos soberbos, mas Deus, ele enche de graça, ele dá graça, graça sobre graça aos humildes. E a segunda coisa, então, se essa frase tem esse significado do amor, aliás, da soberba que nos afasta de Deus, também agora Paulo está dizendo que o amor, por sua vez, edifica. E olha que interessante, Paulo está falando de saber, e Paulo fala de saber, e Paulo fala de amor. E por que Paulo faz isso? Porque Paulo, ele sabe que a relação com Cristo, o andar com Cristo, o caminhar com Cristo, ele só pode acontecer nessa via do amor, e do amor é uma via dupla. Ele me amou primeiro, mas eu tenho que amá-lo também. E quando eu amo a Deus, ele me amou primeiro, e quando eu passo a amar a Deus, eu passo a entender em primeiro lugar que eu preciso abandonar todo esse conceito que eu tenho dentro de mim do saber. Eu fico lembrando daquela parábola que Jesus contou no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, quando Jesus fala da parábola de alguns que confiavam em si mesmos, pessoas que tinham uma arrogância, pessoas que tinham uma prepotência, e o texto fala assim, que ele propôs uma parábola, no capítulo 18, verso 9, a alguns que confiavam em si mesmos, porque se consideravam justos. E o que eu acho interessante é essa construção que Jesus conta e que o evangelista Lucas narra. Eles se consideravam justos, mas será que eles eram justos? Eles confiavam em si mesmos pela sua sabedoria, mas será que eles gozavam dessa sabedoria que eles imaginavam? E o texto fala assim, e eles desprezavam os outros, ou seja, o amor já ficou para o lado de fora. E aí Jesus conta a parábola, e ele fala assim, 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. E aqui eu chamo a tua atenção para a seguinte situação: quando nós nos predispomos a orar, quando eu e você caminhamos nesse barco, nessa estrada, nessa demanda, eu vou me ajoelhar para orar, eu vou estar em pé orando, seja a hora que for, quando nós falamos vamos orar, pelo menos o que deveria acontecer firmemente e verdadeiramente dentro de nós, que nós estamos indo para um encontro com Deus.
É o encontrar-se com Cristo em oração. Então, esses homens aqui, o fariseu, ele fala, um que era fariseu e o outro era publicano. Os dois sobem ao templo com o propósito de encontrar-se com Deus. Encontrar-se com a sublimidade de Deus. Só que aí o fariseu, ele estava de pé, diz assim que ele orava de si mesmo para si mesmo. E aí é o grande problema do achismo que nos afasta de Deus. Ele orava, ele subiu ao templo para orar. A construção mental, talvez, dele, foi que ele foi lá no templo para falar com Deus. Todavia, no entanto, ele estava orando para si mesmo, porque a soberba, a confiança na autojustiça, a confiança nele mesmo era tão grande que ele colocava Deus de lado, ele deixava Deus do lado de fora, e ele orava para si mesmo dizendo o seguinte, desta forma, diz o texto, ó Deus, eu graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, porque os homens são roubadores, os homens são injustos, os homens são adúlteros, eu também não sou nem ainda como esse publicano que está ao meu lado. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu sou dizimista, de tudo quanto eu ganho eu dou dízimo. E aí o publicano, Jesus diz assim, que estava numa situação diferente. Ele estava em pé, de longe, com um temor, com uma reverência no coração, e ele não ousava nem ainda levantar os olhos para os céus, pela reverência, mas ele batia no peito, e ele dizia aquilo que é uma grande verdade em relação a você e a mim, a nós, ó Deus, se propício a mim, pecador, nós somos pecadores, e nós só temos relação com Deus, encontramos Cristo, neste caminho da renúncia, da abnegação, mas da renúncia e da abnegação do conhecimento, da sabedoria própria, mas sabedores, isso eu tenho que saber, que eu sou pecador. E aí Jesus, ele traz o veredito no verso 14, Jesus fala assim, digo-vos que este, o publicano, o odiado dos judeus, o odiado das nações, este desceu justificado para a sua casa, ou seja, esse justificado para a sua casa, este teve um encontro com Deus no templo, este o encontrou no momento de oração, este realmente teve de Deus essa revelação sobre a vida dele, e não aquele, e aí ele fala, porque todo o que se exalta, ele será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Gente, eu não posso esquecer, você não pode esquecer jamais, a estrada, o caminho, a avenida, que nos leva a encontrar com Cristo, ela tem um nome, ela tem abandono do saber, abandono de achar do achismo que eu sei todas as coisas. Uma segunda razão, uma segunda lição para que eu entenda a necessidade de trilhar esse caminho de abnegação, e quando eu renuncio às coisas, eu encontro com Cristo, é que você precisa também se cuidar, nós precisamos nos cuidar em relação às portas que nós encontramos, as portas fáceis, as portas das facilidades da vida, aquilo que é comum, aquilo que é muito mais cômodo, aquilo que é muito mais fácil, aquilo que todo mundo diz, este é o caminho da moda, isso que deve acontecer. E para isso eu cito Mateus 7, verso 13 e verso 14, quando Jesus ele chega e faz uma orientação, uma observação como uma orientação, ele está ensinando, e Jesus fala assim, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por essa porta larga, essa porta chamativa, essa porta convidativa. E porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida. E aí Jesus vem com um veredito dizendo, e são poucos que encontram esta porta, são poucos que se engraçam com ela, são poucos que se apaixonam por ela, são poucos que são atraídos por essa porta. O caminho da vida só tem um. Não existe dois, existem dois caminhos. Não existem 3 caminhos. O Senhor Jesus disse assim, não existem 2 opções. Não, Jesus quando ele está falando em João 14:6 também, que é um texto que você conhece de trás para frente, decor, salteado, Jesus fala assim, respondeu-lhe Jesus,
as pessoas que o ouviam e o questionavam, conversavam com ele: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém, absolutamente ninguém, vem ao Pai a não ser por mim. Quando eu olho para esse texto aqui, é interessante como a gente se esquece disto. A vida ela vai caminhando, a vida ela vai acontecendo, a vida ela vai nos levando de uma maneira que a gente acaba se esquecendo de Cristo, a gente vai se afastando de Cristo, sem que isso seja algo perceptível aos nossos olhos. A gente não consegue perceber, não existe percepção. E talvez o não existir da percepção é porque nós estamos recusando o convite de Jesus e a orientação de Jesus de entrar por esse caminho apertado. Porque como Jesus fala aqui, a porta é estreita, e nós desprezamos essa porta estreita o tempo inteiro. E eu não consigo falar disso, eu não consigo fazer um link, deixar de fazer um link, pensando naquilo que Jesus contou também em Mateus 13, quando Jesus narra aquela parábola da semente, ou das sementes, uma semente que caiu na beira do caminho, que os pássaros tiraram ela do caminho, e aí Jesus, explicando a semente, disse assim que o maligno que não deixa a semente ela produzir frutos, e aí ele rouba do coração humano. A semente é uma só, a semente é do amor, a semente é da vida, a semente é do evangelho, a semente é do cuidado, só que naquele coração o diabo tirou. Diz que tem outra semente, aquela que cai no solo rochoso. Essa que cai no solo rochoso, Jesus explica aos discípulos que não haviam entendido a parábola, dizendo que são as pressões do mundo que vêm sobre aqueles que recebem o evangelho com alegria. Eles recebem esse convite de entrar pela porta estreita com alegria, mas na hora que eles entram por essa porta, eles descobrem que ela é apertada, tem espinho, machuca braço, machuca perna, machuca alma, e aí pelas pressões e pelas perseguições por causa da palavra do evangelho, eles abandonam. Só que tem uma semente em especial que Jesus fala que ela caiu nos espinhos, e os espinhos a sufocaram, e ela não cresceu, ela não deu fruto nenhum. E quando Jesus fala isso, em 13:22, Jesus diz o seguinte, que essa semente do pão, essa semente da vida, ela não frutificou, e ele fala assim: o que foi semeado entre os espinhos representa aqueles que ouvem a palavra de Deus, é o que ouve a palavra de Deus. E olha o que ele diz: porém, os cuidados do mundo não é apenas um cuidado, são várias situações, várias demandas, vários problemas, vamos pensar assim, situações é a melhor palavra do que problemas, são várias situações que são cuidados do mundo. E aí ele chama a atenção para uma outra coisa: cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. E esse cuidado do mundo, cuidados das coisas mundanas, da sociedade que nós vivemos, daquilo que nós temos que encarar, muitas vezes não temos que encarar, mas as pessoas querem que nós encaramos como uma verdade e uma regra absoluta. Os cuidados do mundo e a fascinação com as possibilidades das riquezas, e aí isso tudo sufoca a palavra, e a palavra ela fica infrutífera, e a semente não consegue produzir fruto. Portanto, a escolha de qual porta eu vou entrar, como se nós caíssemos numa antessala, e agora diante de nós, numa antessala, existe uma porta larga, com muito espaço, e muita gente entrando por essa porta, e muita gente invadindo essa porta, e um convite muito grande às facilidades da vida, do mundo, e a gente está nessa antessala, e existe uma outra porta estreita com uma fila pequena, onde poucas pessoas querem ir lá. Este encontro com essas duas portas, e a decisão de qual porta vai ter importância nas minhas decisões, ou na minha decisão, nas nossas decisões, é o que vai impactar o nosso futuro em relação a encontrar com Deus ou não. Lembra que eu disse para vocês que no início, numa via de normalidade, quem que recusa um convite, quem que recusa andar com Cristo e ter um encontro com Cristo, sabedor que isso será o melhor para a vida dele? Dentro de um caminho de normalidade, o homem não recusaria encontrá-lo. Agora, eu quero descer mais um nível. Eu disse assim no começo: quem sabendo que encontrar-se com Cristo seria a melhor coisa que iria acontecer para ele, iria recusá-lo. Agora, o detalhe é este:
O nível a mais que eu quero descer não é só saber, porque o encontro com Cristo, ele só se solidifica, ele é solidificado. O encontro com Cristo, o encontro com a verdade, com o pão da vida, com a água da vida, ela só consegue acontecer quando realmente eu não só apenas sei que encontrar-se com Cristo é o caminho da minha plenitude, da minha felicidade, mas eu preciso aceitar a Cristo. Eu preciso entrar por essa porta. O caminho que me afasta de Cristo é o saber, como eu disse no início. Só saber não resolve nada. Eu preciso ter essa predisposição de decisão. Eu vou decidir andar com Cristo, porque o caminho da facilidade da vida, o caminho que as pessoas pregam como tendência da moda, aquilo que nós vemos com o que o mundo apregoa, isso na verdade nos afasta de Cristo. Não é à toa que o texto sagrado também diz assim, que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Não é à toa que essa verdade é estabelecida. Por quê? Que mundo é esse? Já que Jesus amou o mundo de tal maneira, Jesus amou pessoas, Jesus amou almas, Jesus amou corações, gente que respira. Agora, a sociedade, o mundo como sociedade, como verdades estabelecidas, não. Jesus sempre foi contra as verdades estabelecidas. Jesus sempre andou na contramão. E uma última razão, uma última coisa a renunciar para encontrarmos a Cristo, é a gente também abandonar o pensamento que as coisas, que apenas nas coisas desta vida, como se as coisas dessa vida fossem elas o final de tudo. Abandonar o pensar de que apenas nas coisas dessa vida existe como finalidade para tudo e o final de tudo. E aí eu leio o último texto das divisões, né? Que é Hebreus 10, 34, que fala assim, pois não só, falando de gente que se apaixonou por Cristo, vos compadecestes dos que estavam nas prisões, mas também com gozo, com alegria, aceitaste a expoliação dos vossos bens, sabendo que vós tendes uma possessão melhor e permanente. Eu gosto muito de pensar nessa frase aqui, vós tendes uma possessão melhor e uma possessão permanente. Eu gosto dela. Sabe por quê, gente? Porque para mim, o encontro com Cristo, o encontro com Jesus é muito mais do que as coisas desta vida. Eu gosto de pensar nela porque o encontrar-se com Cristo, ele tem um significado muito mais abrangente, muito maior do que as coisas que se referem apenas nessa vida. Eu gosto de pensar nela porque quando eu me encontro com Cristo, esse encontro com Cristo, ele me traz a revelação de que estas coisas, elas são passageiras. A vida humana, elas são passageiras. Eu gosto de pensar nisso porque quando eu começo a pensar nisso, eu começo a me lembrar que Cristo, ele veio ao mundo, o Deus se fez carne e veio ao mundo e se manifestou aos homens, não simplesmente para trazer uma vida plena neste mundo, alegria, paz, alegria, felicidade, não só isso. É uma coisa muito maior, algo muito acima disto. Ele veio ao mundo, ele se manifestou neste mundo para nos ajudar a vencer o nosso último inimigo, que é a morte. Ele veio e ele morreu aqui para nos oferecer uma vida que vai além desta vida, que é a vida eterna. Então, encontrar-se com Cristo, ele nos revela que as coisas do mundo, as coisas da vida não têm poder de serem elas o final de todas as coisas. É isso que eu tenho que pensar. Eu não preciso me deixar se fascinar pelas riquezas do mundo, como Jesus disse naquela parábola, porque, na verdade, isso nos afasta de Cristo, essa porta larga, essa facilidade que eu escolho, essa fascinação, esses cuidados com o mundo, isso me afasta de Cristo. Então é isso que Jesus, ele nos ensina o tempo inteiro, é isso que Paulo queria gerar nos filhos na fé, é isso que Jesus quer gerar em você e quer gerar em mim, essa certeza, porque os cuidados do mundo nos leva a pensar e raciocinar apenas, somente com a mente focada nas coisas dessa vida. Tem um texto de Hebreus 12:14, que eu gosto muito, que é o próximo texto, que o apóstolo que escreve esse texto, diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação,
Segui a paz com todos e a santificação. E santificação é separação. Santificação me traz a ideia, ela tem a conotação de abnegação, de renúncia. E a santificação. E eu gosto dele porque ele fala, sem a qual ninguém verá o Senhor. E eu sempre digo isso aqui, você que congrega com a gente aqui, que esse verso para mim, ele tem uma representatividade de presente. Ele serve para o presente e para o futuro. Presente por quê? Porque sem santificação eu não me encontro com Jesus. Sem santificação eu não me encontro com Cristo. Sem santificação não tem encontro com Cristo. Sem abnegação das coisas, das verdades que eu estabeleci dentro de mim, daquilo que é parâmetro na minha vida ou parâmetro do mundo, que vem tentar sufocar a minha mente, o meu pensar, o meu modo de agir. Sem santificação, sem separação disso, eu não me encontro com Cristo. Mas isso define também se eu vou ter um futuro com Ele ou não. Se eu vou ter um futuro com o Senhor. E Paulo também nos traz lições muito fortes em relação a essa compreensão da gente pensar que as coisas da vida, elas não são o fim de tudo. Paulo nos mostra que, ou seja, para a gente parar de pensar nas coisas da vida como se elas fossem o fim do tudo. E quando eu falo fim de tudo, eu faço referência exatamente a essa sensação que muitos têm de terem atingido a plenitude da felicidade maior aqui nessa terra, e aqui não é a felicidade maior. A nossa vida ela não termina só nesse túmulo. Rubem Alves diz assim que um dia, falando a respeito de morte, eu abro um parênteses aqui, ele diz o seguinte, perguntaram se ele tinha medo de morrer, ele falou, não, eu não tenho medo de morrer, eu tenho pena de morrer. E talvez a pena de morrer, ela é construída no seguinte, poxa, eu vivo bem aqui, eu tenho família, eu sirvo a Deus, eu sou um servo de Deus, eu tenho abençoado aquilo que Paulo disse aos Filipenses, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, mas se for para mim viver aqui, e nesta vida, nesta carne, eu ainda produzir frutos, eu fico aqui. Ou seja, então você tem essa sensação, pena de morrer. Agora, a grande realidade é que todos vamos morrer. Só que o que Jesus nos ensina, o que o Evangelho nos ensina, é que a morte não é o fim de tudo. A vida não termina no túmulo, só que por outro lado, eu tenho que entender que também as coisas da vida, elas não significam o final de tudo, não. E eu digo, não é a referência de sensações, de pensamentos, não, agora eu sou pleno aqui. Não, nós não seremos pleno aqui. Não é isso que eu li esses dias atrás? Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. 1 João 3:2. Mas quando nós encontrarmos com Cristo, nós vemos Cristo, nós seremos como Ele. Ou seja, uma plenitude muito maior. E Filipenses 3:7, essas lições fortes aqui que Paulo traz, olha o que ele diz aqui, gente. Mas o que para mim era lucro, está no passado, era lucro, para mim era lucro. Ou seja, então ele abandonou, ele teve um caminho de abnegação, de renúncia. Isto considerei perda por causa de Cristo. Qual o caminho que eu vou escolher? Qual o caminho que você vai escolher? Se você sabe que ir para a direita, a porta estreita é Cristo e a porta larga é perdição, é afastamento de Cristo, é afastamento do Senhor. Mas se você fala, poxa, mas é uma porta de facilidades, Cássio, é uma porta onde tem tudo de bom, mas o que é importante para você? Esse tudo de bom, com prazo de validade, com prazo que vai terminar, e você não sabe nem quando vai terminar, porque você não sabe nem até quando você estará vivo, você não sabe, nem eu não sei o que vai acontecer comigo daqui para amanhã, este ano de 2020 final, ano de 2021, ninguém sabe, é um mistério. Então o que eu vou escolher? Essa plenitude com data marcada, que não é plenitude, não é o fim em si mesmo, as coisas não significam que elas têm poder de serem o fim final, eu estou sendo até redundante, o fim acabado, o fim terminado. Não, as coisas de Deus são muito além da nossa compreensão. E Paulo fala assim, eu considerei tudo perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda. E olha o que ele diz, meus irmãos, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi tudo, perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Algumas traduções trazem esterco para ganhar a Cristo. Eu troco
tudo, Paulo dizia, a minha vida não tem sentido algum se a minha escolha for da porta larga. Pelo contrário, eu escolho a porta apertada, mas eu ter um encontro com a sublimidade do meu Deus, do meu Senhor, meu Salvador. É isso que importa. Por isso que eu estou dizendo aqui para você hoje, Deus me coloca aqui hoje para falar com você. Renúncia, abnegação te leva a Cristo, sim. É isso que vai nos levar a Cristo. Para Paulo, as coisas do mundo não tinham poder dentro de Paulo para serem rivais em relação à sublimidade de Deus. Para Paulo, as coisas da vida não tinham poder de rivalizar aquilo que Deus era. O que acontece hoje, só que a gente fica às vezes triste, nós ficamos desapontados. Eu estava vendo o pastor Ivaldo pregar, eu não sei se foi domingo ou se foi na quinta, ele dizendo que quando ele encontra com um irmão aí, fazendo exercício, fazendo uma caminhada na rua ou no mercado, e pergunta, irmão, você tem, como é que você está? Ah, pastor, eu estou fraco. Ah, pastor, eu não consigo orar. Ah, pastor, irmão, você tem assistido os cultos que nós, pastores, estamos dando essa possibilidade para que você fique por esse momento provisório de pandemia. Ah, não estou, pastor. E aí a gente fica triste. Eu me lembro que foi essa expressão que o pastor Ivaldo usou, tristeza. Só que por outro lado, nós nos entristecemos sim, mas por outro lado, eu fico lembrando daquilo que Jesus disse. Por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Ou senão na parábola de Lucas também, do orar sempre e não esmorecer, quando Jesus fala daquela mulher viúva que tinha uma causa na justiça com um juiz iníquo, um juiz malandro, um juiz safadão, um juiz sem vergonha, um juiz sem escrúpulos, que com certeza hoje seria um reflexo de um juiz que com certeza a Lava Jato cataria ele. Esse juiz aí, na verdade, ele não queria atender a mulher. E aí ele atendeu por canseira. E aí Jesus, ele conta assim no final da parábola: quando o Filho do Homem voltar, porventura encontrará fé na terra. Agora, eu não posso, você não pode descansar nisso que Jesus está dizendo e tomar isso como verdade para você, e você ser estatística nessa condição negativa. Não, eu quero ser estatística, eu quero me colocar no grupo daqueles que entram pela porta estreita, eu quero me colocar no grupo daqueles que sabem que não sabem nada diante da grandeza de Deus. Eu quero me colocar no grupo daqueles que sabem que as coisas da vida, elas não têm poder para rivalizar com a sublimidade do nosso Deus. Elas não têm o fim, elas não ditam o final das coisas. O final das coisas é quando eu estiver com Jesus, e sei lá se vai ser o final das coisas. Lá com Ele, quantas surpresas e quantos mistérios Ele tem para a gente. Agora, Paulo, ele era muito sincero, gente. Não seria rivalidade no coração de Paulo as coisas do mundo. O que eu ganhei, eu perdi tudo por amor a Cristo, pela sublimidade de encontrar com Cristo. Que isso seja uma verdade no teu coração. Agora, para terminar mesmo, que eu já falei demais para o meu tamanho hoje, isso pode ser uma verdade para mim e para você? Pode. Isso pode ser uma realidade para nós? Pode. Mas como? Quando nós temos como primícia, como posicionamento, fazer as escolhas corretas. Isso não vai se tornar verdade simplesmente no blá blá blá, simplesmente no discurso, simplesmente por fazer parte de uma comunidade cristã, evangélica, cristã, seja o que for. Isso só se tornará uma realidade, uma verdade, quando você optar em renunciar, abnegação, quando você descobrir de verdade, que abrir mão do que você tem como pensamento, de abrir mão do que você tem como verdade, de abrir mão como você tem como saber, aí com certeza você vai entender que esse saber, ele está te tornando soberbo, mas é o amor a Cristo e por Cristo e de Cristo para conosco que nos faz merecedores desse encontro. E merecedores, e olha lá como, hein? Porque ninguém merece nada. Que o Senhor Jesus te abençoe. Que o Senhor Jesus te guarde e que o Senhor Jesus te fortaleça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas você decidiu tão longe ficar, por caminhos tortos, se deixar levar.